Graça e paz. Hoje vamos estudar Apocalipse 6, versículos de 5 a 8, que fala da abertura do terceiro e quarto selos. Após a abertura do segundo selo, com o cavalo vermelho, vieram as guerras, e como consequência veio a fome na abertura do terceiro selo, que resultou em pestilências e morte no quarto selo. O versículo 5 fala do terceiro animal, que é aquele que foi mencionado em Apocalipse 4, versículo 7, que é o que tinha o rosto como de homem. No versículo 5, também fala do cavalo preto com seu cavalheiro com uma balança na mão, que simboliza uma grande fome, como consequência das guerras. Em todo o mundo haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência, provocando uma exorbitante alta dos preços desses alimentos. Com isso, a fome se alastrará por todo o mundo. Atualmente, em nossos dias, a alta de preços de alguns produtos, em parte, tem a ver com o reflexo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a Europa é a que mais tem sofrido com esses reflexos desta guerra. Aqui temos algumas manchetes que tratam do problema econômico mundial por causa dessa guerra. Apocalipse. Uma medida de trigo pelo pagamento de um dia inteiro de trabalho. Apocalipse 6, versículo 6. No versículo 6 temos uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. Essa medida, tanto de trigo como de cevada, refere-se à quantia necessária de sobrevivência para uma pessoa, que será vendida por um valor exorbitante, pois custará o que as pessoas ganham num dia inteiro de trabalho. É mais ou menos de 8 a 15 vezes mais caro que o preço normal do trigo. O que uma pessoa podia ganhar em um dia de trabalho só daria para comprar alimento apenas para si mesma e para ninguém mais, nem mesmo para sua família. Essa diferença entre uma medida de trigo e 3 medidas de cevada pelo mesmo valor, isso quer dizer que a cevada é um grão mais barato e menos nutritivo que o trigo, comprado pelo trabalhador que não podia comprar trigo suficiente para sua família com o salário do dia, que era equivalente a um denário. E falando em denário, era uma moeda romana de prata, que normalmente podia comprar 8 medidas de trigo ou 24 de cevada, na época em que foi escrito o livro de Apocalipse. O escritor Russell Norman Champlin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado, comenta o seguinte: Mas, mesmo adquirindo a cevada mais barata, uma família não será capaz de sobreviver. E isso produzirá condições sociais caóticas. E não há que se duvidar que muitos homens abandonarão seus familiares para que morram de fome, cuidando somente de si mesmos. Lê-se que os habitantes de Jerusalém, depois de sofrerem cerco por muito tempo, antes da destruição da cidade, em 70 depois de Cristo, quando seu suprimento de alimentos foi cortado, reverteram a mais cruel forma de desumanidade. Os pais chegaram a comer seus próprios filhos. Os soldados romanos se revoltaram intimamente ao depararem com corpinhos de crianças ainda não inteiramente consumidos, mas guardados para esse propósito. Misericórdia, Senhor. E com relação à frase, e não danifiques o azeite e o vinho, talvez se refira aos limites impostos por Deus quanto ao grau de destruição e fome, que também pode representar a fome espiritual nos últimos dias,
Pois onde falta o azeite, que é a unção, e o vinho, que é a comunhão, as pessoas não recebem a palavra de Deus. O versículo 7 fala do quarto animal, que é aquele que também foi mencionado em Apocalipse 4:7, que era semelhante a uma águia voando. E o versículo 8 fala de um cavalo amarelo. O cavalo amarelo ou pálido e seu cavaleiro representam a morte e simbolizam a escalada terrível da guerra, da fome, das doenças e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que uma quarta parte da raça humana será morta. E trazendo para os valores atuais, corresponderia a quase 2 bilhões de pessoas morrendo nessa primeira onda de julgamento. Quanto à morte pelas feras, seria de se esperar que isso vai acontecer, tendo em vista que milhões e milhões de pessoas vão morrer por causa da guerra, da fome e das pragas. E o inferno está aqui representando a morte sem Deus. E para finalizar, olhando para a má vontade do homem em aceitar a graça de Deus, o apóstolo Paulo pergunta: assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E nos últimos dias, depois que a humanidade rejeitou a bondade de Deus por milênios, somente agora a barragem da paciência de Deus se rompe e o julgamento inunda a terra. Então, a advertência de Paulo é cumprida. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Diante de tudo isso que foi dito hoje, quero te fazer um alerta. Arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se inteiramente para Deus antes que os dias maus cheguem até você. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você seja como dos crentes de Bereia, que de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Fique na paz do Senhor. Amém.